Tem europeu na jogada, hein? Proposta por cria do Palmeiras. Será que dessa vez o Palmeiras vai vender? E a atualização da negociação com o Nino? Já tem o sim do jogador. E também onde você pode assistir as escalações de Novo Horizontino e Palmeiras e as situações de Vitor Roque e Andréas. A gente vai atualizar vocês aqui, eles que saíram lesionados aí nos últimos jogos, vamos atualizar vocês aqui das datas de retorno, como estão esses jogadores. Vamos juntos, senhores? Deixa o like no vídeo, por gentileza, se você já conhece o nosso trabalho. É muito importante que você fortaleça aí os nossos vídeos, o nosso canal. Então já deixa aquele like maroto. Se der, clicou no like, hype o vídeo, se não for pedir muito para você, tá? E você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, com muita resenha e entretenimento. Fica até o final, você que não conhece a gente, aí sim, se você curtir, você deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Fechado? Vamos lá, começar do começo e falar de Vitor Roque e Andréas. O Palmeiras treinou cedo hoje e já foi preparando mudança no time aí para o jogo contra o Novo Horizontino. A primeira boa notícia é do Vitor Roque, ele fez exame no domingo e não apareceu lesão no joelho. Só que calma, ele ainda está em cronograma individual no gramado e a tendência é ele não ir para o jogo, mas por controle de carga do que por uma lesão braba ali, né? Algo que prejudique ele de fato. E tem um detalhe interessante que saiu, aquela bolsa de gelo depois do jogo foi mais para segurar o impacto desse começo de temporada do que aí por algo grave. E o Andrés Pereira também, atualizando da situação dele, ele já está em transição e ele teve trabalho com bola em campo reduzido junto com Felipe Anderson, Lucas Evangelista e o Figueiredo, que também estão nessa fase final. E aí, internamente, a ideia é que o Andréas possa aparecer antes daquele prazo padrão de 4 semanas que se falava. Enquanto isso, o Paulinho e o Facundo Torres, eles seguem no processo de recuperação e eles têm chance de novidade, né? Veiga e o Murilo, eles podem pintar na lista e a provável base do time aí que tá rodando é aquela cara do Abel mesmo, né? Carlos Miguel no gol, defesa variando, meio campo com Emiliano Martins mais o Marlon Freitas e na frente Flaco Lopes ali para segurar a bronca. Isso é o que o Abel, né, pensa para o jogo. Não tem por que forçar o Vitor Roque agora, na minha opinião, não sei a de vocês. Paulistão é importante, mas o ano é longo e se o Andréas realmente antecipar o retorno, aí sim o time começa a mudar de patamar no meio campo, né, Erlan? E 3 vitórias iniciando, a gente tá até comentando ontem, né? Todo mundo perdido aí no começo, São Paulo e Corinthians, o resultado assim, perfeito pra gente foi um empate. Aí depois o Santos me toma um empate no último minuto e eu nem tinha visto, teve um pênalti ainda que o Brasão defendeu, então assim, e eu vi a reta final, né? Só deu Guarani, então dava pro Santos ter perdido também. E o Palmeiras teve um começo até agora, se não tá jogando pra caramba, que eu acho até meio difícil algum time estar agora, atualmente, tá tendo resultado, né? O início agora, o importante é de fato o resultado. Então, se você consegue rodar o time ainda, consegue vencer, é o ideal. E depois do Novo Horizontino, já tem o segundo clássico do ano, né? Que é contra o São Paulo. O São Paulo hoje também está longe de estar encaixado, mas é um time que é muito forte fisicamente. O Crespo sempre teve esse perfil, né? Então, o negócio é preservar mesmo o Vitor Roque para ter ele 100% aí. E claro, clássico é difícil poupar em clássico, né? Mas não se assustem se em algum momento o Palmeiras poupar em clássico, porque olhando assim, lá no final da classificação, dessa fase classificatória, a gente tem o Corinthians. Talvez a gente já esteja classificado, e o Corinthians não, vamos ver, né? Mas aí tendo que mesclar com o brasileiro, então pode ser que tenha algum clássico aí que o Palmeiras não vá com força total, e a gente vai ter que entender, né? Eu sei que normalmente clássico a gente quer ganhar pra caramba, mas pensando na reta final da temporada, é importante começar devagar para não ter lesões mais sérias. Né? Exato, você falou do Crespo, e lembrando que o Crespo é um dos caras que melhor sabe anular o Abel naquela marcação por encaixe e esquema de 3 zagueiros, hein? Foi um confronto só, né, entre Palmeiras e São Paulo até o momento, depois que o Crespo voltou, né? Foi o 3-2, né? Foi aquele jogo, o outro lá na Arena Barueri, que a gente amassou os caras e fez só no final com o Vitor Roque, né? Era o Zubeldia ainda. Aquele jogo foi vergonhoso, hein, mano? Porque o São Paulo ali jogou, acho que nem o Vitória que segurou retrancado com a gente foi igual ao São Paulo aquele dia, que o São Paulo Malemar chutou pro gol. E depois foi com o Crespo, aquele, pra eles, traumático, né? Pra gente também é traumático, porque depois daquilo lá, o negócio da arbitragem virou tudo contra a gente, né? Foi um negócio embaçado. Exatamente. Vamos falar de Novo Horizontino e Palmeiras, esse jogo, o clima, onde você pode ver. Vamos atualizar vocês aqui sobre todos os detalhes desse jogo. Tá? Palmeiras chega com 100% com aquele roteiro
meio irritante ali, né? Para os outros, 3 vitórias e todas por 1-0, né? Para algumas pessoas que acham que o Palmeiras ainda não pegou no tranco, né? Mas são 3 vitórias, o Palmeiras está 100% no Campeonato Paulista, não está goleando, mas está ganhando e não tomando gol. O Novo Horizontino vem embalado também, depois de perder na estreia para o Santos, encaixou 2 vitórias e a última foi aquela doideira, virou para 4-3 depois de estar atrás ali. Então já dá para sacar ali mais ou menos o desenho. O time deles deve vir aí com muito duelo, né? Muita bola longa e tentando fazer jogo duro para o Palmeiras, muito na questão física, que conta muito nesse começo de Paulistão. E esse estádio é daqueles que, se você entra morno, é aquele jogo chato. O Novo Horizontino é um time que costuma dar trabalho, né? É um time muito chato. O Palmeiras, inclusive, era até conhecido por, historicamente, sempre jogar contra o Novo Horizontino todo ano no campeonato, nas fases finais ali do Paulistão. E aqui uns detalhes, né, acerca de escalação, como deve vir o Tigre, como popularmente conhecido, é o Novo Horizontino. Ó. Jordi, Alvarinho, o Alvarino, né? Eduardo Brock, Dantas e Mike, Leonaldi, Luiz Oyama, Tavinho, Diego Galo e aquele mesmo, Rômulo, que jogou no Palmeiras, e o Robson, curioso caso de Rômulo, hein? Precisa ser estudado. E o Palmeiras deve iniciar com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Jefté, aí Jefté Piquerez, né? Uma alternância ali pode acontecer, Luiz Pacheco, Marlon Freitas ou Larson, que o Abel tá alternando, contra o Santos descansou, o Marlon jogou no próximo, e Maurício, Riquelme Felipe, Flaco Lopes e Sousa, os árbitros, Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliares Daniel Paulo Zioli e Bruno Silva de Jesus, e no VAR, Adriano de Assis Miranda, e onde assistir, né? Onde você pode assistir esse jogão. Já vou adiantar aqui para vocês que você procura que começa aquela guerra, né? Vou te poupar desse inferno clássico. Onde vai passar? Esse jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino será exclusivo na HBO Max. Se você ainda não tem, é simples, assina a HBO Max pelo Wallplay e assiste direto no app da HBO Max, tá? Vai ter um QR Code aqui, ó, um link fixado nos comentários para você assinar o HBO, você não passar perrengue amanhã. Você assina agora, já resolve essa questão aí, pra você não ficar perdido na hora do jogo, tá? Presta atenção, você não tá só assistindo para ver o Paulistão, tá? Para ver o jogo do Palmeiras. Você tá assinando o HBO Max inteiro pelo Wallplay. Você ainda vai pegar ali o melhor do futebol com a Champions League, tem as séries como, por exemplo, A Casa do Dragão, Game of Thrones, The Last of Us, Sex and the City e muito mais. Aí ficou bom pra você, hein? E amanhã você vai ver Palmeiras e Novo Horizontino e depois você já continua com um catálogo absurdo ali de filmes e séries. Então corre agora, assina aí para você assistir o Palmeiras amanhã, ou hoje, quando você estiver vendo esse vídeo, né? Escaneia o QR Code ou você clica no link fixado nos comentários para você fazer a sua assinatura no Wallplay mais HBO Max. Você vai assinar pelo Wallplay, você vai ter acesso pelo app do HBO Max tranquilão, tá? E você pode ver aí os jogos do Paulistão e de quebra também ainda ganhar um desconto para ir no cinema, né? E resgatar um voucher para usar no Outback lá com o Wall, Clube Wall, né? Você vai também assinar e você ainda ganha acesso a benefício exclusivo do Clube Wall, que você pode resgatar ali indo no cinema e usar um voucher no Outback. Tem coisa melhor, meu amigo? Se liga, clica, aproveita e dá tua opinião aí, Erlan, a respeito desse jogo. É aquele jogo para ir para cima, né? Você já assinou seu Wallplay, né? Você não vai marcar bobeira, não, né? Vai ficar perguntando para mim onde passa o jogo, não, né? Amanhã eu já tô tranquilo, já, inclusive, só para complementar a relação ao Novo Horizontino, do Rômulo, né? A informação do Francisco de Laurentiis é que ele tem o Novo Horizontino teria que pagar um valor para ele poder jogar, que ele tá emprestado, né? Só o Francisco de Laurentiis, que é da ESPN e tal, ele só não revelou o valor aqui, então não sei exatamente se o Novo Horizontino vai, né, se é um valor acessível, digamos, para o Novo Horizontino aí pagar, e ele que começou bem, né, é impressionante, ele veste a camisa do Novo Horizontino, já é gol, é assistência, né, um dos melhores times desse começo de campeonato até agora, e é realmente esse jogo complicado, fora de casa, mas, né, a gente tem condições de vencer, emplacar aí 4 vitórias seguidas, né, e mesmo assim, vou colocar aqui empate aí, o pior, acho que o Palmeiras pode empatar ali, tipo, não é um tropeço. É que a gente, é Novo Horizontino, né? É difícil falar que não é tropeço. Mas, digamos, nessa sequência de girar elenco e tal, um empate não seria nenhum absurdo. Claro que a derrota aí já dá para considerar tropeço sem dúvida nenhuma, mas dá para vencer, né, cara? Tem que ficar de olho nesse time aí. E o Rômulo, vamos ver o que o Palmeiras vai fazer lá na frente, né? Renovou esse contrato de empréstimo com ele já começou bem de novo. Então, se ele não voltar para o Palmeiras, talvez o Palmeiras consiga fazer uma grana com ele
futuramente. E sobre o Vitor Roque, André, toda essa galera aí, de fato o negócio é focar ali, pensando no clássico, porque esses jogos aí é aquele jogo que você não ganha, a torcida enche o saco, mas eu já tô vendo que não tem muito para onde sair. Realmente é o Abel, os jogadores se blindarem ali, que o Palmeiras ganha 3 jogos seguidos aí no começo de temporada, difícil, que a gente teve um pouco de descanso, né, da temporada anterior para essa, e a galera comenta como se tivesse perdido. Então o negócio é focar mesmo ali internamente e tentar vencer mais isso daí. O Bragantino hoje é líder do campeonato, né? Tá com 3 vitórias também. Meteu 5-0 ontem, então o Bragantino tá fazendo aí saldo de gol por enquanto. E vamos falar de Nino, rapaziada. Vamos trocar uma ideia aqui sobre Nino. Nós trouxemos para vocês ontem do John Arias, que o Palmeiras está alinhado com o John Arias. O que falta agora é a questão burocrática, né? A questão de liberação e até também o Fluminense ser notificado aí e ver se vai cobrir essa proposta ou não, porque tem essa preferência em contrato. Agora vamos falar do Nino, que é um caso muito parecido. Novas atualizações aí a respeito da negociação com o Nino. O Palmeiras avançou pelo Nino, o Nino topou o projeto e agora é destravar com o Zenit. Só que aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Isso aqui é apuração, tá, senhores? Tem um detalhe importante aqui que está sendo ignorado. O Zenit está travando a saída nessa janela. O Zenit não quer vender agora. O Nino topou o projeto do Palmeiras, mas o Zenit quer liberar o Nino só no meio do ano, só em junho. O Zenit está segurando para liberar o Nino só em junho. A pedida segue a mesma, 12 milhões de euros, e ainda tem a camada do Abel ali, né? O Nino é tratado como plano A para a defesa, a aprovação total ali do staff, scout, a comissão do Palmeiras. Então é aquele tipo de negociação chata. O Palmeiras tenta reduzir, tenta encaixar o formato que eu já trouxe para vocês, diminuir a pedida. O Zenit faz jogo duro porque não está desesperado por caixa, vendeu o Gerson agora também. Enfim, se o Zenit realmente fechar a porta agora, não vai adiantar espernear, né? Porque aí o Palmeiras tem que decidir. Ou espera a janela do meio do ano, ou parte para um plano B. Mas aqui o recado, pelo menos ele é bom, né? Quando o Zenit pelo menos aparenta estar disposto a negociar. Aí vai do Palmeiras forçar essa negociação, né? Ou até o Nino mesmo pedir para ser negociado. O Nino que fez a pré-temporada. Trouxe para vocês também a questão dos estrangeiros lá na Rússia. Eles estão querendo diminuir o número de estrangeiros. O Zenit contratou um zagueiro do CSKA, então essa porta para estrangeiro ela tá meio que fechando. O John não sei se assinou ainda, né? Mas tá praticamente sacramentada a venda do John pro Zenit por 20 milhões de euros. E aí, John, que lá ele é estrangeiro, então já fecharia um pouco o cerco aí pro Nino. Enfim, é aquela questão complicada, né? O Nino poderia ajudar também pedindo para ser negociado, né? Isso pode ajudar muito na questão. Quando você vê que o jogador tem o desejo do jogador, isso facilita muito. O Nino é um caso que se rolar só no meio do ano, eu acho que dá para ter essa paciência, porque é uma posição ali que a gente, me parece que esse ano pode ser uma força do Palmeiras, eu espero não queimar a língua. A gente tem o próprio Gustavo Gomes, Bruno Fux, o Murilo ali, né, que são esses caras já os mais experientes, e eu acho que se for o caso, esperar no meio do ano, não seria tipo uma parada, pô, vai realmente... fazer uma falta, acho que dá para ter paciência. Se chegar agora, é perfeito, é ideal, porque daí você já começa já no começo da temporada com ele. Mas uma coisa que eu tenho sentido nesses jogos, né? Os números estão aí, esse lance de não tomar gol, me parece que o Abel tá focando muito em endireitar a zaga antes de tudo. Antes de deixar o time. Até porque o ataque tá mudando bastante também, mas me parece que ele tá tentando deixar a defesa realmente mais sólida. Porque com a defesa sólida, às vezes você ganha campeonato exatamente nesse 1-0. Não que eu acho que o Palmeiras vai ficar ganhando 1-0 o ano inteiro. Eu acho que, inclusive, tem ataque para fazer bem mais que isso. Mas se você conseguir deixar sua zaga sólida, você consegue ganhar campeonatos, né? Ano passado, acho que faltou muito isso. A gente ter ali uma defesa mais firme, especialmente ali no Brasileiro. E só que se o Nino chegar agora aí, melhor ainda, né? Mas eu acho que é o caso, pô, realmente é só no meio do ano que os caras vão negociar, aí eu acho que vale esperar, mas não entendo também por que eles esperariam o começo do ano, porque lá é igual aqui, né? A temporada começando esse ano, começando em janeiro também, né? Ele tava até fazendo os testes físicos agora e tal. Então é meio estranho se eles liberarem no meio do ano, acho que é mais de um pouquinho de pirraça, né? Você trouxe até o detalhe do staff também, o problema que o Palmeiras já teve com o Zenit e tal. Mas enfim, vamos ver. O cara, dos dois casos, para mim é legal. Assim. Se tiver que dar uma grana pesada, entendo pra caramba, porque é um baita jogador. Se precisar esperar também, é bom, né? Esperamos que o Fluminense não enche o saco nessa daí também, né? Pelo amor de Deus.
E a gente fala dessa questão do calendário, né, cara? Ah, traz no meio do ano que é melhor, porque o grosso do futebol é lá no segundo semestre, não é bem por aí agora não, né? Porque você tem um calendário um pouco É, diferente. Eu, agora inclusive, mudou. confesso que eu tinha que estudar esse calendário do futebol brasileiro, como que tá esse ano. Mas, por exemplo, eu preciso ver as datas de Libertadores, né? Preciso olhar direitinho as outras datas de Libertadores Sul-Americana, Copa do Brasil. Mas o Campeonato Brasileiro mesmo começa no dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro já, o bicho já tá pegando, meu amigo. Já tem Uhum. Palmeiras e Galo pelo Campeonato Brasileiro. Então, faz-se necessário urgentemente você ter bons reforços desde o começo do ano. Às vezes você vai esperar ali no meio, para junho, para julho, a carruagem já passou, né? Você já pode ter atrasado aí ou fragilizado em alguns campeonatos. Então tem a necessidade do Palmeiras conseguir Sim. contratar já o Nino. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito, lembrando que o Zenit até aceita a transferência, mas está mais inclinado para o meio do ano. Mas o Nino topou sim o projeto do Palmeiras, tá? Vamos agora falar também Viu? de proposta. Vai lá. Não, só falando em calendário, que eu lembrei que tinha essa artezinha aqui, ó, que é bem Ficou muito bom. exemplificada de quando começa, né? Os estaduais que já estão rolando, que acabam ali no começo de março. Aí a Copa do Brasil começa 18 de fevereiro, aquelas outras fases que a gente tá ligado, Brasileirão 28 de janeiro. Cadê a Libertadores aqui, ó? 18 de fevereiro começa a pré-Libertadores, né? Então a de fase de grupos começa lá em abril só, o sorteio é só em março, então vai demorar um pouco ainda. Sul-Americana a gente não tá, enfim, tem outros aí, tem a tal da Copa do Mundo no meio, então tem muita coisa esse ano aqui, vai ser maluquice, velho. É futebol até sair pela orelha, né? A gente fala, cansa os caras, às vezes é ruim, o calendário é uma loucura. Mas quem gosta de futebol é bom, né, cara? Não vou mentir, não. Eu fico Quem gosta de esperando futebol. os vídeos do Gandula lá, pra ver que jogo que vai ter no sábado. Vamos! É bom Assistindo, demais. sábado inteiro assistindo o jogo, velho. É futebol até sair pela orelha, amigo. Enfim, ó, vamos falar agora de proposta. Tem a Europa batendo na porta aí, ó. E a proposta por Riquelme Felipe. Para finalizar, para fechar o vídeo aqui, ó, o Copenhagen formalizou uma proposta oficial pelo Riquelme Felipe. O Palmeiras está analisando e não descarta vender. E aqui tem um ponto chave: o Riquelme não é qualquer coisa da base, né? Não é qualquer jogador da base. O próprio Palmeiras já renovou com ele até o fim de 2029. Ele já foi até titular no Paulista. Me corrija se eu estiver errado, acho que foi, né? Ou entrou no decorrer do jogo. E o Copenhagen, ele é aquele tipo de clube que ele adora pegar jovem, lapidar e botar em vitrine da Europa, coisa que faz o Shakhtar, coisa que faz também o Zenit. Inclusive o Palmeiras já recusou uma proposta do Zenit pelo Riquelme de 94 milhões de euros. Não, perdão, 94 milhões de reais, perdão, olha a diferença da cifra da conversão, né? 94 milhões de reais pelo Riquelme Felipe. Então, o movimento faz sentido para os caras do Copenhagen. Para o Palmeiras, a pergunta é quanto que vem na mesa, né? E qual é a proteção que o Palmeiras vai colocar aqui em frente à porcentagem, meta, cláusula, porque se for para vender barato, é melhor nem atender a ligação dos caras aí, né? É melhor nem sentar para conversar. E se vender, tem que vender do jeito Palmeiras, né? Do jeito que o Palmeiras já está acostumado a fazer com esses jovens, que é grana boa, mais uns gatilhos ali de venda, mais essas questões que o Palmeiras costuma trabalhar bem. Porque atacante de base, quando começa a aparecer, ou você segura para valorizar mais, coisa que o Palmeiras está fazendo com o Alan, ou você vende bem e mantém um pedaço do futuro ali, que foi o que aconteceu com o Luiz Guilherme. O Palmeiras só não levou grana da transferência dele para o Sporting, né, para o Sporting lá de Portugal, porque o Palmeiras lucraria com uma mais-valia. Tem essa questão do lucro da mais-valia, que é até uma coisa que a gente colocou também na negociação do John Arias, que o Palmeiras está discutindo com o Wolverhampton também, dessa questão de uma mais-valia do Wolverhampton até ganhar numa outra transferência, que seria difícil, né? Mas, enfim, tem essa questão do Palmeiras trabalhar, não pode doar o jogador, né? Não pode fazer uma doação, né? Tem isso. Talvez não seja um jogador que jogue tanto, né, durante a temporada, então não vai, digamos, fazer falta esportiva aí, mas você também não pode abrir mão, porque realmente é uma grande joia que faz muito tempo que a gente ouve já falando de propostas e tal. E me parece já um jogador bem interessante, né? Eu não sei se você acompanha um pouquinho a questão do Luigi também, que não chega tão pronto no profissional, que tem uns caras que realmente são fora da curva, que já chegam jogando no profissional pronto. O Riquelme no jogo teve um lance lá que ele erra o domínio do Marlon Freitas, mas também o domínio não era muito fácil, é que se ele acerta ia ser um negócio muito absurdo, né? Mas enfim, tem entrado, tem tido ganhando confiança do Abel aí, pode ser também parte desse lance de entrar para mostrar um pouco, né?
mas me parece que realmente vai ser o jogador exatamente nessa linha aí de fazer uma grana, de ajudar realmente na questão do orçamento, diferente dos meninos ali do Luiz Pacheco com o Larson, que realmente parece que são caras para jogar, né? O Abel até falou que uma chegada de um 5 hoje atrapalharia um pouquinho a entrada do Luiz Pacheco, e ele, é que assim, a gente sabe que, pô, é paulista, a gente tem que ir com calma, muito embora o último jogo tenha sido contra o Mirassol, mas me parece que são meninos que serão esses caras mesmo que não vão sentir muito, né? Vão ter essa questão da evolução, normal oscilar, mas eles, mano, fisicamente é assustador, assim, o Pacheco com o Larson, os caras subiram agora, eles trombando com os caras ali profissional, sem o menor problema, né? A questão física ela pega muito, né, cara? Você viu que os moleques estão subindo cada vez mais fortes. A base do Palmeiras é realmente um negócio surpreendente, quanto na questão de performance, quanto na questão de venda. O Palmeiras tem uma mina de ouro assim absurda, né, cara? Absurda mesmo, é o que mantém aí, o que engorda muito o faturamento do clube não só em 2025, 2026, em diversos anos aí, né, que tá trabalhando bem. Perfeito, ó, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o seu like, cara. É muito importante. Você chegou até o vídeo, você consumiu aí quase meia hora de vídeo, ficou atualizado das informações do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, não só do Palmeiras, até de calendário a gente falou aqui. Por gentileza, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Você que não conhece o nosso trabalho, a maioria da galera que assiste nosso vídeo não é inscrita no canal. Então agora você pode se inscrever e ficar tranquilão, atualizado aí, que você vai receber vídeos em primeira mão, você vai ser notificado na tela do celular, tá? Você pode assistir a gente de qualquer lugar aí, pode se inscrever que você não paga nada, fica tranquilo. Valeu? Um abração para vocês, tamo junto, a gente volta a qualquer momento com um novo vídeo, mais informações e mais resenha para vocês. Valeu? Um abração, tamo junto.